Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas à nossa aula diária. Todo dia eu faço essa aula com um tema específico, que é aquele tema que as pessoas me perguntam muito nas redes sociais e geralmente tem muitas dúvidas. Aí eu procuro gerar esse conteúdo para poder ajudar vocês. Então o tema da aula de hoje será: sua equipe é péssima e não vende. Para quem não me conhece, para quem é novo, meu nome é Oreste Maciel, sou dentista de formação. Atualmente eu tenho uma rede com 15 clínicas e 39 cadeiras em funcionamento. Eu ajudo dentistas a faturar R$20 mil por cadeira e abrir consultórios de baixo custo e com alta lucratividade. Então hoje eu quero falar para vocês que é possível sim vocês terem uma equipe boa e uma equipe boa para vendas. Muitos dentistas se queixam muito, reclamam muito, vêm muito no meu direct se queixar da equipe. E eu sempre procuro falar que a culpa é deles, infelizmente. Por quê? Quem contratou, quem treinou, quem selecionou essa pessoa foi o dentista que está reclamando da equipe. Então, se você faz uma contratação da forma correta que deve ser feito, você evita muitos problemas futuros com sua equipe. E sempre coloque em mente, uma demissão custa muito caro. Você tem um custo de demissão altíssimo, então gaste sempre muito tempo nessa contratação. Então vamos lá. Após inúmeras consultorias que eu faço, essa daqui é a aula número 56, eu já fiz mais de 20 consultorias com vocês dentistas. E o que é que eu noto? Eu noto que muitos dentistas, quando começam a crescer, eles sentem uma dor do crescimento. Qual é essa dor do crescimento? É em formar uma equipe, em ter uma equipe pronta. Uma equipe com perfil de vendas e uma equipe que realmente ajuda ele a crescer. E uma das dores de muitos dentistas desse crescimento é justamente essa falta de equipe. Eu já passei muito por isso também. Tinha um momento que na hora da contratação, eu sempre contratava muito rápido. Eu abria muita clínica, uma em cima da outra, eu contratava funcionário de uma forma muito rápida, porque eu estava no consultório atendendo, estava no mocho atendendo e não tinha tempo para poder me dedicar à contratação do funcionário. E eu geralmente pegava o mais fácil. Dentista adora o que é mais fácil, e eu também não era diferente. Eu gostava sempre do que era mais fácil, eu gostava de pegar sempre indicação de pessoas. Eu achava o que antigamente, isso há 15 anos atrás, eu achava que uma recepcionista para mim, eu precisava de um recepcionista que eu tivesse confiança, que ela não fosse me roubar. Eu queria uma pessoa dessa. Então o que é que eu fazia? Eu procurava sempre indicação de alguma recepcionista perto, de alguma loja perto, ia sempre pegando indicação e contratava aquela primeira pessoa. Mas aí eu cometi um grande erro, que eu não contratava aquela pessoa pela competência que realmente eu precisava da minha clínica. Eu não preciso só de uma pessoa de confiança, de uma pessoa que não roube. Eu preciso de uma pessoa que tenha perfil para meu negócio crescer. Que tenha um perfil de uma pessoa extrovertida, que goste muito de conversar, que atenda muito bem o paciente, para daí eu conseguir crescer. Então, uma das minhas grandes dores do meu crescimento foi justamente o fato de fazer péssimas contratações. Péssimas contratações eu já fiz. Contratava sempre pessoa por confiança e aí eu tinha um prejuízo gigantesco porque eu contratava muito rápido, eu fazia tudo de errado. Eu contratava recepcionista muito rápido, fazia poucas entrevistas, não via realmente o perfil que eu queria dessa pessoa, mas pelo simples fato de eu realmente não saber. Muito novo, começando as clínicas, e aí eu contratava muito rápido e demorava demais para demitir. Demorava um tempo gigantesco para demitir. Quanto mais eu demorava, mais aumentava o custo dessa rescisão, mais aumentava a minha angústia por ter uma pessoa que eu não conseguia que ela realmente executasse o que eu queria, que ela realmente ficasse com aquele perfil que eu queria. Eu queria o quê? Uma recepcionista vendedora. E eu não contratava uma recepcionista vendedora, eu contratava só uma pessoa de confiança que não fosse me roubar. Pela praticidade, pela facilidade que tinha. Então já errei muito. Então a partir disso, o que foi que eu fiz? Eu comecei a selecionar de uma forma diferente. Comecei a gastar mais tempo nessa seleção. Comecei a ver realmente qual era o perfil ideal dessa pessoa que eu queria.
E a partir disso, eu comecei a errar menos, seguindo alguns requisitos e alguns roteiros dessa entrevista. Então, o que é um erro muito comum que ninguém deve fazer para quando vai contratar essa equipe de vendas? Às vezes é um pouco estranho até eu falar em equipe de vendas, né, para consultório. Muito dentista até nem gosta, porque acha que a pessoa tem um perfil muito marqueteiro, um perfil muito vendedor, e realmente ela não quer isso. Ela geralmente procura aquela pessoa que esteja ali, seja boazinha, esteja atendendo. Então hoje em dia não, eu quero realmente uma pessoa com perfil vendedor, porque eu realmente quero que essa pessoa venda. Porque é o grande pilar do meu negócio, é o que eu falo sempre para vocês. O pilar de qualquer consultório é a venda. Se você não vender, não adianta ter uma equipe linda, maravilhosa, não adianta ter um financeiro lindo, maravilhoso. Você precisa vender para sustentar toda essa estrutura. Então vamos lá. Sempre que os dentistas, eu vejo que os dentistas começam a crescer, começam a ter mais consultórios, começam a contratar mais profissionais e a colocar mais cadeiras no mercado, mais cadeiras na clínica, o que é que acontece? Ele começa a precisar contratar uma equipe de vendas. Precisa contratar uma equipe que ajude ele. Eu, quando tinha meu primeiro consultório, era ótimo. Eu era o vendedor no meu consultório, eu estava vendendo, estava atendendo os pacientes, só eu atendi, só tinha uma cadeira. Era eu e a recepcionista. A recepcionista era aquela pessoa indicada, bem boazinha, que não vendia nada. Então eu tinha todo esse trabalho de vendas para o meu negócio. Então, a partir disso, a partir desses erros que eu cometi, hoje em dia eu tenho uma noção. Não, eu preciso realmente contratar uma pessoa, eu preciso ter esse envolvimento dessa pessoa para poder justamente contratar a pessoa da melhor forma possível. Então, como é que eu devo montar uma equipe? Uma equipe para sua primeira clínica ou até sua clínica já tenha, como deve ser o perfil? Eu acho que a primeira coisa, você deve definir o perfil dessa pessoa que você quer. Como é que eu defino o perfil de uma pessoa ideal para trabalhar na minha clínica hoje em dia? Eu quero uma pessoa que tenha um perfil de vendas, que tenha seja uma pessoa extrovertida, seja uma pessoa que tenha uma boa conversa, seja uma pessoa que tenha uma boa linha de raciocínio. Eu sempre faço para ela fazer o seguinte, para ela fazer uma redação, para ver se ela escreve bem, tem muitos erros de português, porque ela vai responder o WhatsApp, vai responder redes sociais em algum momento. E aí eu preciso que essa pessoa realmente tenha essas características. Então hoje em dia eu procuro muito mais a pessoa pelas competências, pelo perfil, pelo caráter dela, pelo perfil que ela tem, do que aquela pessoa só analisando o currículo acadêmico. Eu prefiro contratar aquela pessoa que realmente tem um perfil bom para ser trabalhado e para ser ensinado, porque de nada adianta eu pegar aquele melhor currículo que tem, uma formada, que tem um perfil universitário, porque eu não vou conseguir treinar essa pessoa. Eu prefiro pegar uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa que goste de conversar e que goste de se relacionar com o paciente, porque aí eu moldo ela de acordo como eu quero. Eu moldo ela de acordo como eu quero. Eu não preciso pegar uma pessoa que já foi vendedora em algum local ou outro. Eu procuro pegar uma pessoa boa de papo para poder vender e nunca contratar de forma rápida, como eu já cometi esse erro inúmeras vezes. Já contratei. Contratei rápido demais, demorei demais para demitir, e aí eu só fui me angustiando, o negócio não dava certo, o negócio não andava como eu queria, dependia muito de mim. Foi que agora não, eu só quero vendedora na minha clínica. Pronto, quero vendedora porque eu tenho que vender e tenho que ganhar grana. Então depois que eu comecei a entender isso, foi que o negócio começou a render, que o negócio começou a funcionar sozinho, começou a faturar mais, após eu entender esse perfil da pessoa que eu queria. Então o primeiro passo para a gente montar essa equipe, a gente precisa ir em busca dessas pessoas. Agora, como é que a gente pode ir em busca dessas pessoas? A gente pode ir em busca... Geralmente, o que é que eu faço? Eu vou em busca dessas pessoas no agências de emprego. A agência de emprego geralmente tem muitas oportunidades, tem muita gente boa na agência de emprego. Dependendo da cidade, eu abro vaga também no Facebook, pego essas pessoas nas redes sociais também e posso pedir indicações também. Mas eu já peço indicação à pessoa com o perfil já que eu quero. Eu já tenho o perfil desenhado, o perfil dessa pessoa que eu quero, então a partir disso é que eu abro a contratação. Geralmente vem inúmeras pessoas para a gente escolher uma só.
Um exemplo, tem dia que a clínica está lotada lá. De quê? De pessoas para entrevista. Às vezes vem 20 pessoas para fazer entrevista para a gente selecionar uma e às vezes não seleciona ninguém. Porque o que acontece? Como a gente tem um processo, nesse primeiro momento, primeira coisa que a gente faz é uma redação com um tema qualquer e a gente já entende a linha de raciocínio, já entende qual é o índice de gramática dela, como é que ela realmente escreve, a gente já consegue fazer uma boa seleção a partir da redação. Partindo da redação, a gente já inicia os processos de entrevistas. E toda entrevista e a gente faz uma sequência de entrevistas. São entrevistas eliminatórias que a gente chama por fases. A gente chama de fase essa entrevista. Então, eu sempre procuro estar aberto. E eu aprendi muito com um grande amigo meu, chamado Tomás Cirúrgico, o nome dele. Ele é dono do Doutor Consulta. É uma rede clínica médica que começou em São Paulo. Hoje em dia, acabei de falar dele, chegou um e-mail agora. Uma notificação do e-mail. Tomás Cirúrgico, ele é dono da rede Doutor Consulta. É uma rede de clínicas médicas. Tem também a odontologia, mas eles são muito fortes em clínicas médicas. Começou em São Paulo, está no Rio, Minas Gerais. E você perguntava, putz, Tomás, tu tá um cara, tu tá crescendo muito, tu tá recebendo muito investimento. Um exemplo, o ano passado ele recebeu mais de 100 milhões de investimento, inclusive até Jorge Paulo Lema é sócio dele. E eu converso muito com ele, eu pergunto, putz, como é que tu consegue crescer tão rápido, contratar essas pessoas tão rápido? Orestes, é o seguinte, o que é que eu faço? Eu tenho minha rotina de ir para o escritório central da clínica, eu vou para lá. Durante a manhã, é um horário que tem muito movimento nas clínicas médicas e eu preciso estar muito atento e disponível para as pessoas. Então eu faço o seguinte, no período da tarde, todos os dias, religiosamente, eu separo 1h30 por dia para conhecer pessoas e conversar com pessoas. Ele já contrata pessoas que trabalharam na Ambev, que trabalharam na IBM, pessoas muito grandes, que são perfis mais elevados. Então ele diz que, independente se ele está precisando de contratar gente ou não, ele sempre está entrevistando as pessoas, sempre está conversando com as pessoas. Isso já faz parte da rotina dele, de segunda a sexta-feira, ele tem 1h30 no período da tarde, dedicado à seleção das pessoas. Então você como dentista, que está montando seu primeiro consultório, já tem sua clínica funcionando, você não precisa, lógico, ter 1h30 por dia. Mas sempre que aparecer uma pessoa, indicarem alguma pessoa, esteja aberto para receber o currículo, esteja aberto para conversar com aquela pessoa. Muitas vezes eu aprendo muito nas entrevistas, muitas vezes eu pego muita dica de uma que trabalhou com concorrente, que já trabalhou com outro dentista. Mesmo que eu não contrate, eu já tenho uma base de currículo. Vai que aparece aquela pessoa excepcional, que tem um perfil excelente, e que eu veja que encaixa no meu negócio. Se eu conseguir contratar ela como uma pessoa a mais, maravilha. Caso contrário, eu posso até pensar em a substituição de alguma funcionária minha, ou fazer o seguinte, já ter todos os currículos lá arquivados, porque com os currículos arquivados, quando eu vir a precisar e ter necessidade de uma pessoa com esse perfil, eu já vou lá e pego. Então, sempre estejam abertos para contratação e sempre estejam abertos para conversas. Vocês vão aprender muito, pegar muitas dicas e nunca será desse primeiro contato que a pessoa vai fazer. Então, passando do ponto de onde buscar essas pessoas, através de redes sociais, através de agências de emprego, através de indicações e tem sites também de busca, Cato, e tem vários outros que você consegue fazer pesquisa também. Passou dessa fase agora, o que é que a gente vai fazer? As entrevistas. As entrevistas. Geralmente eu trabalho em média fazendo 3 entrevistas. Qual o formato ideal? Eu divido essa entrevista em 3 momentos, em 3 fases. Todas as fases são eliminatórias e quem não for tendo perfil a gente vai tirando. Então, nessa primeira entrevista, eu procuro bater um papo, procuro deixar essa pessoa falar bastante para saber se ela tem uma boa conversa, se ela é comunicadora. Não falo muito em vendas, não falo muito do que eu realmente desejo. Eu quero que a pessoa se expresse muito mais e fale muito mais nesse primeiro momento da entrevista. Eu gosto de fazer esse momento da entrevista deixando uma pessoa como observadora. Essa pessoa observando como está sendo conduzida, como é que está sendo a comunicação dessa pessoa, porque tendo uma outra pessoa com um perfil observando é importante, porque facilita a minha decisão. Então, converso com essa pessoa no primeiro momento,
anoto os pontos fortes que ela tem, anoto os pontos fracos que ela tem e aviso que estamos fazendo uma seleção para essa vaga com determinado perfil. E a partir disso a gente vai fazer a seleção em 3 fases. Então amanhã a gente vai avisar você se você vai passar para a sua segunda fase. Então se você vê naquele primeiro momento que aquela pessoa já não tem perfil, já cancela. Não insista naquela pessoa que não tem perfil e você acha que realmente não vai se encaixar na sua vaga, encaixar num perfil que você quer. Procure realmente contratar e demorar nessa contratação. Passou desse momento, eu marco um segundo momento, uma segunda fase, uma segunda entrevista, como vocês queiram falar. Nesse momento eu faço algo mais individualizado, mais baseado naquela pessoa. Bater um papo, conversar. Coloca até outra pessoa para observar também na sala. Como eu já tenho uma equipe grande, eu coloco outras pessoas participando. Então eu faço esse segundo momento, que é um momento importantíssimo. Por quê? A Orestes é muito protocolo o teu procedimento de contratação. Concordo. Pode ser realmente muito protocolo. Mas mais protocolo é na hora que tu vai demitir um funcionário e tu vai pagar uma rescisão gigantesca. Você acha, não, o funcionário ganha pouco, ganha R$1.000, eu vou demiti-lo. Tu tá lascado, tu vai gastar uma nota para demitir esse funcionário. E quanto mais tempo ele tiver de casa, quanto mais tempo tiver na tua clínica, maior vai ser esse teu custo com esse funcionário para você demitir. Então fazemos o primeiro momento de fase, a primeira fase de entrevista, temos o segundo momento, uma segunda fase de entrevistas e temos um terceiro momento que é uma entrevista com perguntas já prontas. Eu procuro já fazer essas perguntas antes de fazer a entrevista e já faço perguntas direto para saber como é que essa pessoa vai sair da entrevista, como é que essa pessoa vai desenrolar nessa entrevista. Aí após esse terceiro momento, então veja lá quanto tempo. Primeiro eu abro a vaga, primeiro eu defino o perfil, depois eu abro a vaga, abriu a vaga, eu começo as entrevistas, começo os momentos de entrevistas, faço uma redação que já funciona no processo seletivo para quando tem muita gente, eu já elimino pela redação que a pessoa fez. E após isso, eu já marco os 3 momentos de entrevista. Eu faço o primeiro momento, quem passou vai para o segundo momento, quem passou do segundo vai para o terceiro momento. Vocês devem sempre demorar muito para contratar. Não contrate rápido como esse erro que eu já cometi, que muitos dentistas cometem. Quando o dentista está reclamando muito da equipe e não tem tarefa muito definida, eu já sei mais ou menos como funciona. Já sei que ele está ali, já contratou aquela pessoa por indicação, outra pessoa também. Então você já não pega aquela pessoa que tem um perfil ideal para a vaga. Falando de recepcionistas, de auxiliares também e para coordenadoras de clínica. Para dentistas também a gente deve marcar entrevistas. A gente deve marcar no mínimo 2 entrevistas com esse dentista e eu deixo muito claro o que eu quero esse dentista, para que eu quero ele na clínica. Um exemplo, Maria, se você quiser trabalhar lá na clínica, se você quiser fazer teu trabalho, um exemplo, dentista clínico, e você for fazer o atendimento de plano, como é que eu faço? Eu já digo a você, já deixo claro para você que eu quero que o atendimento de plano para mim não é rentável. Eu não ganho dinheiro atendendo somente o paciente de plano por atender. Eu ganho dinheiro com o paciente de plano, você convertendo ele, vendendo algo que o plano dele não tem. Vendendo clareamento, vendendo uma ortodontia, vendendo qualquer outro procedimento que o plano não tenha cobertura. Sempre tenha muito cuidado. Não vai inventar de vender o que o plano tem cobertura, porque realmente você vai ter esse problema. Então, deixa com muita clareza, esses momentos de entrevistas podem ser feitos com dentista também. Hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de dentista, Marielle, que a gente consegue fazer uma seleção, consegue fazer 3 momentos de entrevista. Procura gastar realmente tempo com essas pessoas. Procura dedicar tempo a essa contratação. Você vai fluir muito melhor seu atendimento na clínica. Você vai se dedicar muito mais a esse pilar que é tão importante, que é justamente a venda nesse teu consultório. Então, hoje em dia eu contrato gente que tem perfil de vendas. É isso que eu quero. Então, o que a gente foi? A gente participou desses 3 momentos, desses 3 encontros, que apesar de ser muitos momentos, a gente vai gastar um certo tempo, eu vou gastar uma energia para fazer essa entrevista, mas a partir daí o que é que eu faço? Eu pego essa pessoa, certo? Eu pego esse dentista e a gente
o que for contratado, a gente já inicia o atendimento. A gente inicia o atendimento, não, inicia o trabalho, a gente marca o dia para começar. Iniciou o dia que começou o trabalho, o que é que a gente faz? A gente procura trabalhar muito bem esse treinamento inicial. Independente se for... Eu vou falar dentista, porque está surgindo muita pergunta com relação a dentista também, e eu vou jogando aqui no meio para poder ir falando. Mas a ideia inicial era falar mais de recepcionistas e de ASBs, mas como está surgindo mais de dentistas, vamos falar também. Então, começou o primeiro dia de atendimento, eu não jogo essa recepcionista logo para ela atender, logo para ela fazer o atendimento do paciente. Muitas vezes eu vejo isso, o dentista já demite a outra funcionária ou já contrata e joga na recepção. Não. Primeiro contato dela da clínica, a gente vai fazer um treinamento dessa recepcionista, a gente vai passar todos os detalhes de funcionamento da clínica, vai passar todo o passo a passo, como funciona a clínica, como é todo o procedimento do paciente chegando na recepção, o que é que ele vai fazer após o paciente chegar na recepção. A gente vai encaminhar ele para um dentista para fazer avaliação. A gente explica como é o tratamento ortodôntico que a gente faz, explica quais são os procedimentos que a gente faz, porque não tem nada pior que você não treinar essa pessoa no primeiro dia, ou não ter uma pessoa como um padrinho ou uma madrinha dessa pessoa. O que é que eu chamo? Muita gente chama de carrapato. O funcionário, quando ele chega novo na clínica, a gente coloca logo ele para ficar acompanhando um outro funcionário da empresa. Então a gente chama muitas vezes do carrapato. Chega ali e fica acompanhando aquele outro, fica acompanhando para poder entender o funcionamento, entender a rotina da clínica, ele entender como é que funciona o dia a dia da clínica, para a partir daí ele conseguir justamente se ter a liberdade dele e ficar atendendo sozinho, no consultório. Então, por isso que é importante essas fases, esses momentos, esse treinamento inicial e ficar muito próximo de todos eles. Entendeu? Então, a gente trabalhou muito bem esse perfil da vaga, a gente fez, abriu seleção, chama essas pessoas para a clínica, faz uma redação. A redação, ela fica muito baseada com um tema que está da atualidade. Você pode usar, se for contratar uma pessoa para trabalhar agora nesse período ou depois agora da quarentena. Pode ser o quê? Tema sobre a quarentena, tema sobre o Covid, como é que está sendo a quarentena. Eu não quero muito saber do tema. É um tema qualquer, um tema da atualidade para poder facilitar e essas pessoas conduzirem. O que é que eu quero com a redação? Eu quero saber como é que essa pessoa escreve. Por quê? Hoje em dia a gente precisa de uma pessoa que ela responda corretamente os pacientes no WhatsApp. E vocês pensam que é fácil? Eu já contratei universitários, contratei pessoas formadas, e as pessoas hoje em dia, infelizmente, têm muita dificuldade na escrita com grandes erros de português. Então, isso daí pega muito mal para a clínica. Quando ele está respondendo no WhatsApp, falando alguma gíria, algum erro de português, isso atrapalha um pouco. Então a gente procura, eu não fazia redação. Redação eu estou fazendo de uns 4 anos para cá que eu estou fazendo redação. Que perguntaram aqui. Então, como é que a gente faz com essa pessoa que está em treinamento? A gente começa com essa pessoa que está em treinamento, aí a gente sempre... O que é que eu sempre faço? Eu ou alguém que seja o carrapato dessa pessoa, que esteja próximo dele. A gente procura saber como foi o dia dele. Como foi teu dia? Terminou o atendimento, a gente procura saber, e aí, como foi o dia? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Ficou com alguma dúvida? Foi o que você aprendeu hoje? O que é que você sugere para a gente que a gente pode melhorar? Separe um tempinho nesse inicial, é muito importante para a pessoa ter engajamento com você. O funcionário ter engajamento com você. Chega no final do dia, pergunta como foi o atendimento, se está com alguma dúvida, o que foi que ela aprendeu, o que é que ele está planejando para o dia seguinte. De manhã, quando ele chegar, chama ele também, bate um papo com ele, tá com clareza para ele, mostra o que você realmente procura, o que você realmente quer do perfil dele. Nem fala muito de venda nesse início, procura saber para quantos clientes foram atendidos no dia anterior, quanto foi que faturou, caso esteja claro para sua equipe, como foi a pessoa que ele ficou acompanhando, se realmente ela passou tudo, se ela entendeu o sistema, se está funcionando, se tem alguma dúvida com relação à splitagem do cartão de crédito. Então procura ficar muito próximo dessa pessoa que você contratou, que essa fase inicial é importantíssima. E se você vê que apesar de você ter feito o perfil ideal da vaga,
ter feito os 3 momentos da entrevista, e se durante esse momento você vê que essa pessoa não está de acordo com o que realmente você está procurando, eu acho que você deve já desligar a pessoa de imediato e já partir para uma nova vaga. Por isso que é bom você ter muito currículo e estar com muito e sempre muita gente próximo de você e fazendo sempre entrevistas e conhecendo mais gente. Eu acho que isso ajuda muito você a fazer. Muitas vezes a gente demora muito para demitir uma pessoa. Por pena, por estar com pena, por ter se apegado àquela pessoa. Você vê que aquela pessoa tem outras amizades na clínica e tem pessoas próximas, a gente fica muito com receio de demitir essa pessoa. Então, mas eu prefiro hoje em dia, após amadurecer ao longo de todos esses anos e errar muito, eu prefiro demorar muito na contratação e demitir de uma forma rápida. Porque uma contratação errada, a culpa é sempre de quem fez essa contratação. A culpa é do dentista, a culpa é do profissional que fez essa seleção. São 3 momentos de seleção. Então veja como realmente a culpa é sua. 3 momentos, você fez entrevista, você colocou outras pessoas da equipe para participar e te ajudar nessa seleção. Você treinou essa pessoa a partir do primeiro dia já na sua clínica, já colocou outra pessoa para estar acompanhando essa pessoa, e após isso, você é que está acompanhando essa pessoa que foi feito. Então você foi responsável pela seleção, você foi responsável pelo treinamento e você foi responsável pelo acompanhamento. Então, não é simplesmente você chegar agora e jogar a culpa para a equipe. Ah não, minha equipe é muito ruim, minha equipe é péssima, minha equipe não vende, eu odeio essa minha equipe, que eu escuto demais do dentista. Aí eu já fico só escutando, né? Aí eu pergunto, como foi essa contratação? Como foi que você contratou essa pessoa? Como foi que tu treinou essa pessoa? Ou quem foi treinou? Geralmente, o cara pega a pessoa por indicação. Dificilmente, dentista treina realmente como deve treinar uma recepcionista. E geralmente joga ela lá na frente e ainda fica danado quando o quê? Quando essa recepcionista vem tirar dúvida e vem fazer perguntas quando ele está atendendo no consultório. Eu já tenho, inclusive tem uma aluna que ela se queixa direto, ela diz: Orestes, eu não tenho mais paciência com essa recepcionista, ela enche o meu saco, fica o dia todinho perguntando besteira. Eu digo sim, mas tu treinou o que é essa besteira para ela? Se um paciente quer tirar aparelho, um exemplo, aí ela vai lá dentro falar com o dentista do consultório. Putz, não precisa. Tem coisas para fazer na clínica que não precisa ela fazer, é só você dar o protocolo que precisa ser feito. Se um paciente, por exemplo, vai se mudar, vai para outra região, o que é que você vai fazer? Você vai impedir essa pessoa de ir embora? Não, você já diz o protocolo, ó, tudo bem, você vai assinar o termo de isenção, já vai encaminhar os exames, pega processos definidos de trabalho. Desistência de tratamento, motivo, viagem. Assina o termo de desistência desse paciente. Após assinar o termo de desistência, você encaminha a documentação para o dentista que vai continuar o tratamento. Se ele não tiver um local para continuar o tratamento, for necessário remover o aparelho, você remove o aparelho. Então tudo isso, tendo todo o processo definido, você já sabe como vai ser. Você já sabe o que tem que fazer. Não precisa estar o tempo todo ligando para o dentista ou indo dentro do consultório e perguntar. Você precisa treinar e precisa ter um procedimento muito determinado com relação a isso. Gilberto perguntou, você dá algum tipo de comissão por venda do dentista que atende plano? Sim. Dentista que atende plano, faz só procedimento clínico, ele tem percentual de vendas para procedimento de implante e procedimento de ortodontia. Mas meu foco é muito mais ortodontia, eu trabalho com percentual de vendas sobre ortodontia. Porque geralmente clareamento ele mesmo executa. Mas a ortodontia não. A ortodontia, eu já contrato ele com esse perfil ideal, já contrato com ele sabendo que está sendo contratado para vender ortodontia e ele vai ganhar muito mais ele vendendo a ortodontia para mim do que o procedimento de plano em si. Então, procuro colocar uma comissão que encha os olhos dele. Para quê? Para ele poder fazer realmente indicação de ortodontia e ele saber que o que vai manter ali no trabalho, no dia a dia da empresa, é ele fechar a ortodontia. Se ele não fechar a ortodontia, eu não tenho interesse, eu já busco um novo profissional para colocar aí. Entendeu? Clareza, Gilberto. Sempre clareza quando for contratar um profissional. Clareza e por que está contratando
E se for tirá-lo, se for trocar para outro profissional, deixa claro também que você está fazendo isso, para toda a equipe entender, para ele entender o porquê dele entrou e o porquê dele saiu. Entendeu? Mas comissão de venda para ortodontia, sim, dentista recebe sim essa comissão. Marielle, já registra logo no primeiro dia ou espera alguns dias? Marielle, antigamente eu. Você não tem muita maturidade, nem sabe muito das coisas. Eu realmente acreditava em período de experiência e deixava lá uma semana, 15 dias, treinando. Hoje em dia, não, eu já contrato essa pessoa a partir do primeiro dia e coloco no contrato de experiência. Eu coloco no contrato de experiência com 30 dias, renováveis por mais 30 dias, ou 45 dias, renováveis por mais 45 dias, como o Chico perguntou. Eu posso deixar 45 e mais 45 dias, mas eu já registro. Hoje em dia, as pessoas têm muito acesso à informação. Tanto o Rafael perguntou, como Marielle perguntou e como o Chico perguntou. As pessoas têm muito acesso à informação. Você pode, no momento inicial, não querer contratar essa pessoa. Pode deixar ali 2 dias para você acompanhar como foi, deixa uma semaninha como foi, mais ou menos, para você acompanhar esse funcionário. Mas a partir disso, já registra e coloca no contrato de experiência. Já evita problema futuro. Hoje em dia o acesso à informação é gigantesco e o que acontece? Quando você vai demitir aquela pessoa e você deixou aquela pessoa sem registro por 3 meses, porque antigamente se acreditava que no período de experiência eu achava que não precisava registrar a pessoa. E eu sei hoje em dia que tem que registrar. Aí a pessoa quando sai, ela vai ter aquele estresse que ela vai estar cobrando, vai cobrar esse valor. Deixa ali. Você vai ter 3 fases de entrevista com ela, 3 momentos de entrevista. Deixa um momento acompanhando na recepção, já faz o treinamento dela. Você teve confiança dela, mais ou menos uma semaninha, aí você contrata. Por período de experiência, entendeu? Por período de experiência. J. Neto, com relação ao contrato com o paciente, todo paciente de ortodontia, ele tem um contrato de prestação de serviço. Lá, o que é que informa nesse contrato? Que a gente está fornecendo um aparelho ortodôntico para ele, que ele tem uma mensalidade para pagar. A gente fala até que essa mensalidade é mensal, que ele tem que pagar. Ele tem que colaborar com a higienização, com a escovação, ter cuidados com o aparelho. Tem uma série de regras lá no contrato para assinar, para a gente poder justamente se resguardar com relação a isso. E além do contrato que a gente tem de ortodontia, com todos os pacientes tem esse contrato, a gente tem também uns termos de isenção, de responsabilidade. Paciente desistiu do tratamento por qualquer motivo, removeu o aparelho por qualquer motivo, assina um termo de responsabilidade, isso daí vai te evitar e vai te dar segurança de evitar problemas futuros. E no final ele tirou o aparelho por um motivo, por questões pessoais dele, e no futuro ele querer reclamar do tratamento que você fez. Então tenha sempre esses termos de isenções, sempre esses termos muito detalhados. Chico, escreva uma apostila, um e-book e deixe disponível. Justamente. Eu não sei se está pedindo para escrever, não. Acho que é o dentista escrever. É justamente. O dentista tem que ter um processo muito determinado de cada funcionário. O que é que a recepcionista faz, quais são as tarefas dela, quais são as obrigações, o que ela tem que fazer todo dia. Ela tem que chegar na clínica de 10 para as 8, tem que chegar na clínica, ligar o computador, aguardar o computador. Tudo isso é processo de atendimento. Aguardar o computador ligar. Qual a primeira tarefa do dia? Confirmar teus pacientes do dia? Ótimo. Chegou tal hora, começa o atendimento, ou já vai fazendo o atendimento e vai confirmando. Tal hora do dia, de 11h30 da manhã, ela vai parar o atendimento de 11h30 da manhã. Para não, está no atendimento e vai confirmar os pacientes da tarde. É você fazer processo de atendimento de acordo com a tua realidade. Algo individual e que realmente seja daquela forma que você queira que o negócio funcione. Quanto mais tempo você gastar para fazer esses padrões de atendimento, esses processos de atendimento e ter toda a função detalhada, menos trabalho você vai ter no futuro. Você acha que vai estar gastando tempo agora? Tu vai estar economizando um tempo gigante para evitar que tua funcionária vá até o consultório dizendo que um paciente quer tirar aparelho e qual é o procedimento para fazer. Aí você pode responder, vá lá no e-book, vá na apostila, vai em tal página que está lá todo o procedimento. Quando você responder 2 ou 3 vezes dessa forma, ela realmente vai ver a necessidade que ela precisa estudar e ela precisa entender todo o protocolo. Pronto, Chico. Justamente, Chico. Às vezes esse tipo de tratamento que faz, de você não contratar logo, deixar contratar depois, dá problema. Hoje em dia a formação é muito fácil e termina você tendo realmente problemas. Pronto, Chico, é isso. O protocolo, o processo de atendimento voltado para esse atendimento da recepcionista, para essa recepcionista
saber o que tem que ser feito. Tanto para recepcionista, é importante também para o atendimento. Eu, como atendo uma quantidade gigante de pacientes no consultório, eu preciso ter protocolo de atendimento até de ortodontia. Imagina se cada dentista de orto que eu contrato, eu tenho em média de 42 dentistas, cada dentista que eu contrato, ele quer usar a técnica dele lá na minha clínica. Imagina que loucura vai ser. Chega o paciente e está usando uma tal técnica, chega o paciente e está usando Edgewise, ou está usando Holt, ou está usando IBT, qualquer técnica ele está usando diferente. Então, chegou na clínica, o dentista já sabe que o protocolo de atendimento é esse. Concorde ou não concorde, é um protocolo que eu uso ao longo desses anos, está dando certo até hoje, é um protocolo simples que ele tem que seguir. Qual é o protocolo de ativação de Euhirix? 2 quartos de volta de manhã, 2 quartos de volta à noite. Eu uso e eu sei que dá certo. Se você acha que é meia volta de manhã e meia volta à noite, ache isso. Mas eu estou dizendo que o que funciona aqui é isso e vai ser feito esse protocolo. Eu não quero que você mande fazer uma coisa, o doutor Francisco manda fazer uma coisa, o doutor Henrique manda fazer uma coisa diferente. Não. O paciente foi atendido hoje, tem um prontuário eletrônico, você coloca o que foi feito, você já coloca o que vai ser feito na manutenção seguinte. Se eu atendi esse paciente hoje, eu já vou fazer esse primeiro atendimento dele, coloco o que vai ser feito. Se esse mês eu disse a ele que eu vou mandar extrair o 1424, no próximo mês eu já coloco, já faço para ele extrair realmente o 1424. Então é importante ter esse protocolo para tudo no seu negócio. Se você quer ter uma clínica como eu tenho, quer ter uma rede de clínica, essa rede de clínica não depende exclusivamente do teu atendimento, não depende exclusivamente da tua força de trabalho, você precisa realmente ter um negócio que seja autogerenciável, que esse negócio ele funcione sozinho, independente da sua presença. Imagina se eu tivesse que atender nas minhas 15 clínicas, em todas as que tivesse que atender e tivesse que ir com muita frequência. Não ia funcionar. Mas como é que isso funciona? A cultura do meu negócio está muito pronta e todo mundo já sabe os protocolos que tem que ser seguidos de atendimento. Então o negócio já funciona, independente se eu estou pronto ou não. Eu já funciona diretamente. Então, clínico, você acha viável dar o material ou o dentista levar o dele? Com relação à ortodontia, clínico geral, eu dou todo o material. Porque eu dando todo o material, eu já tenho qual vai ser o material que todos os pacientes vão usar, qual o tipo do aparelho que todos eles vão usar e qual o tipo de fio que todos vão usar. Eu contrato o profissional e eu dou todo o material. Dentistas de implante, dentistas de prótese, aí já tem uma negociação diferente. Muitos deles já levam material de reabilitação, já levam material de moldagem, que é um produto muito específico. Mas a ortodontia não. Eu procuro ter todo o meu material e eu negocio para o dentista chegar só com a boa vontade dele de atender, com um sorriso no rosto e atender muito bem o paciente. Porque até o jaleco eu dou pro cara. Eu dou jaleco, gorro, protetor facial, dou máscara, dou tudo pro dentista. Então ele só chega lá para realizar o atendimento, coloca o jaleco, bota o EPI e vai fazer o atendimento. Ele não precisa levar maletinha com material, com nada. Eu forneço tudo isso a ele. Eu acho que eu controlo mais a qualidade quando eu faço isso e quando eu forneço material. Eu já tive experiência de outros colegas que têm dentistas que levam material e geralmente o cara não leva um material muito bom. Ele leva um material de péssima qualidade, economiza demais o material, muitas vezes não faz a troca de fio quando é necessário, muitas vezes não recola um bracket quando o bracket cai, fica tentando sempre estar recolando um bracket, isso aí aumenta muito o custo. E muitas vezes a gente colocar um novo bracket, a gente resolve esse problema. Então, para ter uma maior qualidade do atendimento e para ter uma maior precisão disso, e ele não se preocupar em estar economizando uma gota de adesivo para poder ter uma melhor remuneração, eu já pago um percentual para ele e o material sou eu que dou. Eu já tenho uma boa negociação com as dentais, que eu compro esse material como um dono de rede de clínicas. Então eu já tenho um desconto maior do que a grande maioria dos dentistas e sempre que eu faço a compra, eu procuro fazer essa compra para a rede. Eu tenho lá a minha clínica principal, que eu tenho um overhead, que é aquela estrutura de compras, do financeiro, do operacional e todo o controle que é feito. É esse overhead. Então nesse overhead eu faço as compras através dele, todo mundo manda os seus pedidos no dia 10, no dia 10 manda os pedidos e no dia 25 a gente faz entrega. Dia 10 manda pedido, a gente pede as dentais, faz a cotação, vê onde está o mais barato, a gente recebe esse material, confere o material e a gente faz a entrega.
para cada clínica. Dessa forma facilita muito, facilita mais nosso controle. Porque não é o simples fato de chegar a uma clínica e fazer o pedido. A gente precisa comparar com o estoque, que muito dentista adora dental e adora entrar em site de compra. Ele acha que é um shopping, que ele sai comprando tudo. E nem vê o estoque que tem, o que ele realmente tem no consultório. Então a gente tem muito esse cuidado de bater o estoque e bater realmente com o pedido que ele fez. Porque daí a gente consegue ter uma noção real do que realmente precisa da clínica e a gente conseguir economizar e ter uma maior lucratividade do negócio. Tem que realmente, hoje em dia, todos os pedidos ainda são autorizados por mim, até hoje. Eu tenho um setor de compras, faz as cotações, vê onde foi mais barato, manda para mim e eu sempre bato o olho lá, porque eu já tenho esse tempo todo de clínica. Então o que é que eu faço? Quando ela manda o pedido de uma determinada unidade, eu já sei o quanto ela fatura, eu já sei quantas manutenções ela faz, então eu já sei o que precisa de material. Então eu já tenho uma noção mais ou menos média do que é necessário de caixa de luvas, de fios, de breques que essa pessoa pede. Então eu sempre, até hoje ainda, eu ainda autorizo todos os pedidos. Na finalização sou eu tenho que autorizar, eu peço impresso, eu peço para mim mandar por e-mail ou por WhatsApp e eu autorizo pedido por pedido de cada clínica. E depois de eu fazer isso, eu economizei quase 40% no setor de compras. Então eu digo, meu filho, sai muito caro se eu não disponibilizar 1 hora, 2 horinhas para mim durante o mês e eu não fazer isso. E esse estoque eu não faço para o sistema. Meu sistema não trabalha com esse estoque. Meu estoque é de forma manual. Se eu não tiver presente na unidade, tem que mandar foto da caixa de bracket, manda foto da caixa de banda e manda foto do local que fica o estoque. Por exemplo, caixa de elastic, tira foto dos moldes que estão precisando, tira foto do material que está precisando. Então tudo isso a gente confere de forma manual. Eu não acompanho no sistema. Eu acho que eu consigo ter muito mais segurança e confiança em ver, porque é um exemplo do sistema. A gente não consegue controlar, são muitos itens pequenos e são muitas... Imagina, eu compro caixa de bracket para 100 casos. Para 100 casos, são quantos brackets vem lá dentro? Quase 2.000 brackets. Imagina, eu vou estar conferindo todos os brackets, contando um a um para poder entregar, eu não consigo. Mas eu faço o quê? Eu peço uma foto e dessa foto eu sei qual realmente o pedido tem que ser feito. Manda foto da caixa de banda. Putz, eu sei ali que preciso do 36, preciso do 36,5. Tem as bandas específicas que eu vejo que a quantidade está baixa e eu já peço para ter aquela quantidade ideal. Aí a gente já trabalha. E eu tenho todo esse protocolo de atendimento, eu já tenho um material padrão de cada clínica e já sei como é o funcionamento padrão de cada clínica. Eu utilizo muito, aí falando muito sobre a parte do protocolo, a gente tem os tipos de fio que a gente já usa, fio de 99, fio de aço. São todos esses fios pré-determinados. Então, caraca mesmo, Chico, mas a economia é gigante e eu não abro mão disso. Eu coloco, ele manda para mim o que tem do estoque, o que tem de caixa de bracket. São 15 clínicas, mas eu tenho a equipe que manda tudo isso, mas o pedido só sai por mim. Até hoje, eu passei um tempo de querer delegar as compras. Beleza, deleguei as compras. A minha compra de ortodontia deu R$32.000. Eu disse, putz, vou quebrar, R$32.000 só pagando o dental de ortodontia. Aí o que foi? Eu absorvi, comecei a fazer, consigo deixar 14, 16 mil reais hoje em dia. Então, para mim, vale muito a pena. É um custo, é um valor que eu economizo gigantesco. Se você ver como eu consigo reduzir o número do pedido que muitas vezes a auxiliar faz, ou que a dentista faz que está na unidade, que é muito bom você pedir pedido, é muito bom você comprar material quando você não paga, Chico. Você tá ali, ó, tá no seu consultório, a doutora fulaninha pediu o fio tal, o outro pediu o bracket tal. Beleza, ele tá pagando, não é, quem paga sou eu. Então quem sente no bolso sou eu. É muito bom comprar com o dinheiro dos outros. É maravilhoso comprar com o dinheiro dos outros. Então, para evitar que isso aconteça, cara, eu vou lá ainda no olho. Eu vou no olho. Quando eu vejo que o pedido está alto ainda, a minha pessoa do setor de compras, que o nome dela é Bruna, ela faz setor de compras, ela chega para mim, Olés, vamos conferir o pedido. Beleza, confira o pedido, agora eu quero ver o estoque. Aí ela vai mostrando foto a foto em cada unidade, da caixa de bracket, da caixa de fio, mostrando tudo isso, e aí eu consigo ter a noção do que realmente precisa.
E se vocês começarem a fazer isso, tu vai ver como as pessoas pedem errado. Tem gente que trabalha comigo há 10 anos e ainda não sabe fazer pedido. Ainda não sabe fazer pedido, ainda erra. Então, Chico, são 15 clínicas que eu faço realmente, faço todo esse trabalho. Toracil Carreiro, você faz o grupo do WhatsApp para colocar as fotos, você coloca no Drive com a equipe. Não. Tem que facilitar. Se eu for botar Drive para recepcionista e para SB usar, vai atrapalhar meu funcionamento. Eu faço um grupo no WhatsApp chamado Estoque. Esse grupo do WhatsApp chamado Estoque, cada um vai mandando tudo que tem ali. Ou eu faço pela unidade, mas eu tenho um grupo que são todas unidades, coloca lá dentro. Um exemplo, a SB de tal unidade vai mandando lá o que ela tem de estoque. Aí o pedido já está pronto para mim, aí eu comparo, vejo o estoque, o que foi pedido e acompanho ali. Mas nada de Drive, é no WhatsApp mesmo, no mais simples, no óbvio, no que for mais fácil para poder ter. Quantos funcionários tu tem em cada clínica? Depende. Eu tenho clínica de 2 cadeiras e tenho clínica de 8 cadeiras. Clínica de 2 cadeiras eu tenho em média 2 funcionários. Uma recepcionista e uma auxiliar com clínica de 2 cadeiras, tendo aquele objetivo de faturar 20k por cada cadeira. Na clínica de 8 cadeiras, eu acho que eu tenho atualmente são 14 ou são 15 funcionários que eu tenho na minha clínica maior. Então varia de 2 a 15 funcionários, mas a estrutura inicial para montar uma clínica, para iniciar o atendimento, é um consultório pequeno, consultório com 2 cadeiras para atendimento, uma recepcionista e uma auxiliar para dar conta de tudo. É muito trabalho para as duas? É muito trabalho para as duas. Você tem que começar com uma clínica de baixo custo e guarda dinheiro para gastar com marketing para trazer teu paciente. Para de estar querendo encher de gente a clínica, para estar querendo botar um monte de gente dentro da clínica. Contrata aquela pessoa boa, deixa a pessoa trabalhar. Quando a pessoa estiver muito ocupada, não estiver dando conta das ligações, contrata uma estagiária para poder fazer suas ligações, para confirmar uma consulta, para reagendar uma consulta, ou automatiza isso através do WhatsApp, através de ligações automáticas, você consegue fazer tudo isso. Alguém específico sempre analisa e te passa o pedido? Sim. Todas as recepcionistas, todas as auxiliares da minha rede de clínicas, ela mandam para uma única pessoa, o nome dela é Bruna, ela recebe todo o pedido, faz a cotação sempre em 3 dentais e a gente pede onde o material for mais barato. Então, antes de realmente ela efetivar a compra, esse pedido passa por mim, ela manda uma folha que tem o pedido, é todo o protocolzinho de atendimento tem. Folha que manda o pedido e lá tem todo o pedido que foi feito, eu bato com estoque e aí eu autorizo esse pedido. É importante você ter também um protocolo de compras. Para tudo na clínica tem que ter um protocolo de compras. Protocolo de compras, como é que você pode fazer? Eu coloco os materiais que a gente mais compra no mês a mês. Todo dia 8 a gente manda essa folha de pedidos para a clínica. Dia 10 ela devolve preenchido e a gente tem aí 3, 4, 5 dias para conferir o pedido e para analisar o estoque de cada uma. Quando eu comecei a analisar o estoque de cada uma e quando eu comecei a autorizar esses pedidos, eu nunca mais quero deixar de fazer isso, porque minha economia foi gigantesca. Por incrível que pareça, as pessoas pedem muito errado e, como eu disse, comprar com o dinheiro dos outros é maravilhoso. Isaura, tem controle de estoque semanal? Não, mensal. Pedido uma vez por mês e estoque uma vez por mês. Gil, a limpeza da clínica, muitas delas fazem a limpeza e a gente também tem alguns dias que tem faxineira que vai fazer a limpeza da clínica. Estou falando de clínica pequena. Clínica pequena, com 2 cadeiras. Clínica quando já vai tendo a partir de 4 cadeiras, aí eu já tenho serviços gerais, já tem outras pessoas que trabalham. Mas uma clínica para iniciar, uma clínica enxuta, a gente pode contratar uma faxineira e a própria recepcionista, quando chega ou quando termina o dia do atendimento, já deixa a clínica toda organizada para iniciar. Por isso que eu prego tanto com vocês, para vocês começarem com uma clínica de baixo custo, com uma clínica pequena, porque facilita você ter poucos funcionários. Não é você pegar uma clínica de 120 metros quadrados, colocar 4 cadeiras e 2 funcionários. Lógico que não vai funcionar. Não tem como a recepcionista limpar uma clínica de 120 metros quadrados. Mas uma clínica de 60 metros quadrados, ela tem como limpar sim. Não dá trabalho de limpar. Tanto a recepcionista como o auxiliar pode fazer a limpeza e ajudar também. E as duas dá para poder fazer isso. E tem tempo para fazer. Não se preocupe que elas têm tempo para fazer. Todo esse trabalho. Por quanto tempo é preciso das despesas fixas garantidas pelo capital? Por quanto tempo é preciso ter as despesas fixas garantidas pelo capital de giro?
Então, depende muito do perfil de vendas que o dentista tenha. Depende muito disso. Depende muito se o dentista for realmente um profissional muito bom em vendas, você consegue atingir esse equilíbrio e utilizar menos capital de giro nesse momento. Eu sempre digo o seguinte, que para a clínica atingir o ponto de equilíbrio, dependendo do perfil de vendas do profissional, até no terceiro mês ele consegue atingir o ponto de equilíbrio, receita batendo com a despesa e não precisa ter capital de giro para rodar a clínica. Mas se você tem que ser um cara bom de venda, tem que pagar o dentista da forma correta, pode usar splitagem de cartão de crédito, que inclusive eu fiz um vídeo para você explicando hoje. Tudo isso ajuda muito esse fluxo de caixa. E eu quero sempre que vocês se preocupem em gastar muito no marketing, no processo de trazer o paciente, de captação de paciente. Eu quero que vocês entendam, acho que o maior objetivo nessas redes sociais é entender que o dentista é realmente o vendedor, ele precisa vender, ele precisa se divulgar aqui nas redes sociais. Eu tenho um projeto de consultoria grátis que eu faço questão de ser aqui pelo Instagram, para poder justamente o dentista quebrar essa objeção. Muitos deles têm vergonha de vir para cá para as redes sociais, eu digo logo, cara, se tu tá com vergonha de vir para cá, tu não quer crescer. Ou alguém da tua equipe vai ter que fazer, ou você vai ter que fazer esse trabalho. Porque realmente é necessário. Todo mundo, um exemplo agora, está em casa. Como é que eu posso ter paciente novo na clínica ou quando voltar ao atendimento, se não está sendo feito atendimento? Rede social. Eu não posso fazer uma panfletagem agora, eu não posso fazer uma parceria com o comércio, está tudo fechado, eu não posso fazer uma parceria com a escola, que está tudo fechado, eu não posso ter uma captação ativa de rua, porque está tudo fechado, eu posso até trabalhar com indicação, mas indicação pelo WhatsApp, não está o paciente na clínica por indicação. Então a única coisa que eu tenho que fazer agora é danado do mundo digital, de redes sociais e WhatsApp, porque é isso que está ao meu alcance. Não adianta eu estar preocupado como vai ser no futuro, se daqui para lá isso aqui vai rodar, não. Eu só sei que as pessoas estão mudando realmente o perfil de consumo, cada vez mais elas estão aqui e eu acho que cada vez mais vão estar e a gente vai precisar dessa ferramenta aqui para poder vender no consultório. Se a gente não entrar aqui, vai ser difícil para realmente sair. Isaura, a recepcionista faz a limpeza, pode pagar um valor extra? Pode, mas contratação, clareza na contratação. Isaura, clareza na contratação. Já contrata, ela já sabe que tem que deixar a clínica organizada, tem que deixar a clínica limpa, já tem que fazer tudo isso. Clareza na contratação, perfil da pessoa que você quer, perfil do funcionário que você quer. Tem protocolo para me liberarem ficha de convênio? Tem protocolo sim. Inclusive essa pessoa do financeiro, ela fica muito ligado nesse protocolo e ela faz auditoria. Eu tenho até uma jovem aprendiz, que ela é excelente, o nome dela é Lavínia, e ela fica sempre acompanhando se as recepcionistas estão anexando foto, se todas as guias estão assinadas, se todas as guias estão datadas. Então ela acompanha isso diariamente, da recepcionista, mas porque eu tenho uma rede clínica que você acompanha isso. Mas para você que tiver um consultório menor, tem que ter um protocolo realmente de atendimento, porque senão você pode chegar a ter muitas glosas. Hoje em dia eu tenho uma pessoa que faz só isso, que é responsável por recorrer às glosas, que é responsável por dar entrada nos convênios e saber se o dentista mandou a foto, se ela anexou no sistema e como é que foi feito todo o procedimento. Então é importante sim que você tenha protocolo para liberar essas guias. Cuidado sempre com essas guias. Eu digo, convênio, muita gente critica, é algo que tem muito preconceito, mas se você fizer da forma correta e trabalhar para poder ter mais procedimentos particulares, bom. Mas se você quiser atender para ganhar dinheiro com convênio, é difícil. E ainda mais se as meninas não tiverem um protocolo muito bom de atendimento, um protocolo muito bom para liberar as guias do convênio. O que é que vai acontecer? Você vai terminar tendo um número muito alto de glosas e vai ser prejudicado aí na tua fatura e na tua rentabilidade do teu negócio, da tua clínica. Então tenham sempre muito cuidado. Pessoal, vai terminar agora. Foi massa a nossa live, foi muito bom. Todos os dias eu estou fazendo uma live desse conteúdo e estou fazendo 2 lives de consultoria grátis no dia também. Eu abri até vagas hoje, quem quiser participar, vai lá no meu direct, manda uma mensagem. Tem vários para responder, não se preocupe não, eu vou responder um a um e vou agendar todos vocês. Eu estou recebendo 2 dentistas por dia para tirar dúvida
E a meta da próxima semana são 3 dentistas por dia, 3 lives por dia, para aproveitar esse período agora. Não se preocupe, eu vou responder todo mundo e vou agendar todo mundo. Pode ir mandando lá o eu quero, pode ir mandando lá no direct, que eu chego no seu nome. Não se preocupe não, é muita gente que eu estou lá respondendo, mas porque eu já estou respondendo e já estou agendando. Entendeu? Já estou com a agenda aqui na minha frente, já fica aqui comigo já agendando todo mundo no dia a dia do que tem que fazer. Então, um exemplo, segunda-feira já tem 3 dentistas agendados, eu tenho dentista agendado já para o domingo, já tenho dentista agendado na sexta. Então, realmente vai chegar lá no seu momento. Aproveitando esse período de quarentena, como eu disse a vocês, eu vou aproveitar para me dedicar muito mais a vocês, entregar meus 200% a vocês. Geralmente eu entrego muito resultado, entrego muito conteúdo, mas eu preciso que realmente que eu preciso me dedicar muito mais a vocês, porque eu acho que todos os dentistas estão no momento que eles precisam de ajuda, precisa de levar uma bronca, precisa de um empurrão, precisa de uma dica para poder ele crescer. Muita gente está muito fragilizado hoje em dia, muito dentista fragilizado, muito dentista está preocupado, e aí isso aí tá... Eu estou sentindo que eu estou precisando reforçar isso, aumentar meu número do que eu já faço para poder ser o exemplo das pessoas. Gilberto João Pedro, que horas serão as aulas? Eu geralmente estou avisando no Telegram, eu não tenho uma aula fixa ainda. Por quê? Porque eu não achei um horário ideal para eu gravar essas aulas diárias para vocês e para fazer a consultoria geralmente às 11 da manhã e às 8 horas da noite. Geralmente são as consultorias esse horário. Mas as aulas eu fiz um teste semana passada de 8 horas da manhã. Essa semana eu estou fazendo o teste às 19 horas. Pronto, hoje vai ser às 19, amanhã às 19, até sexta-feira às 19 horas. Eu estou querendo achar o horário ideal para mim, que eu consiga fazer, que eu não atrapalhe minha rotina do dia a dia, entendeu? Porque eu tenho as clínicas, tenho tudo que eu tenho que estar presente. Então eu estou adaptando. Acompanhe no Telegram, que lá todo dia de manhã, se você observar, eu passo o horário das lives do dia. Então no início da manhã eu passo todos os horários. Vou tentar passar à noite, para você já se programar para o dia. Mais tarde eu passo a agenda de amanhã. Agenda amanhã, quinta-feira, que já tem aula amanhã às 11 horas, eu tenho uma live de consultoria grátis com a doutora Cristina às 19 horas e tenho com a doutora Ayla às 20 horas amanhã agendado. Então eu já tenho 3 lives agendadas amanhã. Terminando aqui, eu vou fazer um resumo do que a gente bateu um papo aqui, vou jogar lá no canal Telegram e depois eu boto já a agenda de amanhã. Beleza? Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Se não está no meu canal Telegram, vai lá no minha bio, entra no meu canal Telegram. Se não se inscreveu na Semana da Estivitica, procura se inscrever. Garanta já a sua vaga. E esses vídeos estão todos postados aqui no meu Instagram e postados no YouTube e Facebook também. Tá bom? Obrigado a todo mundo.